Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, povo de Deus. Irmãos, eu quero compartilhar algo com vocês. Uma revelação que eu tive nessa madrugada. Algo que está acontecendo na vida de muitas famílias e muitos casais, né? Algo triste, mas real que está acontecendo. E a palavra de Deus aqui em Mateus 19, no versículo 6, a palavra de Deus fala, portanto, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, aquilo que Deus ajuntou, não separa o homem. Amém? O casamento. Aqui Deus está falando do casamento. O casamento é um projeto de Deus. É um projeto de Deus. Algo maravilhoso, algo abençoado por Deus. Amém? Irmãos, o que eu vou falar, essa madrugada, depois que eu orei pelas 3 da manhã, eu tive a revelação. Presta atenção, meus irmãozinhos, o que eu vou falar aqui foi real, foi muito real. Eu tive uma revelação onde eu vi um senhor construindo uma casa. Ele estava construindo uma casa. E eu fiquei olhando para ele construindo aquela casa. O terreno dele era um lote grande, ele tinha uma casinha pequena ao lado e ele estava construindo uma casa de tijolos no mesmo lote. Eu vi ele fazendo aquela casa, só que eu vi as paredes tortas. As paredes da casa estavam torta. Eu olhava e falei, mas gente, isso vai cair. Eu só pensando comigo, olhando para ele levantar na casa. E pensando comigo, isso vai cair. Aí, né, as paredes tortas, a parede cheia de tortura, né. E a casa, as paredes, porque a gente sabe, né, que os pedreiros, eles têm que fazer aquela amarração, né, aquela amarração nas paredes para ficar firme. Se a parede não tiver aquela amarração nos cantos, essas coisas assim, a parede vai ficar soltando. E as paredes que ele estava levantando, além de não ter amarração, ainda estava torto. Ela vai cair. Aí ele entrou para dentro da casa dele. No que ele entrou para dentro da casa dele, eu ouvi os gritos. E ele falando alto. Eu ouvi os gritos da esposa dele. Ele estava espancando ela, ele batia nela, mandava ela calar a boca, ela gritava bastante, né? Batia, né? E depois ele saiu para fora e tornava a construir sozinho, ele estava construindo sozinho. Ai, é triste. Irmãos, o que eu entendo com isso? O que eu vejo nisso? Nesse mundo, o único que não precisa de ajuda, né, é Jesus Cristo. Só que a palavra de Deus nos afirma, quando Deus fez o homem, quando Deus criou o homem, porque eu falo aqui que o ser humano é a criação mais perfeita de Deus, porque Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Só que lá em Gênesis, quando mostra Deus fazendo o homem, ele fala assim, quando Deus termina de fazer todas as coisas, ele vai fazer o ser humano. Aí Deus fala assim, vamos fazer o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quando Deus falava a nossa imagem, ele estava se referindo a mais de uma pessoa. A mais de uma pessoa.
Porque o Pai, existe o Pai, que é Deus, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Eles se tornam uma só pessoa, mas são três em um. Só três em um. Isso significa que todas as coisas foram feitas por eles três. Eles são três em um. Isso mostra a união, né? União. Pai, Filho e Espírito Santo. São uma só pessoa. São uma só pessoa. Assim como eu e o meu marido, depois que nós casamos, nós temos que ser uma só pessoa. Nós temos que fazer tudo em união. Em união. Aqui em cima dessa terra, ninguém consegue fazer nada sozinho. Sozinho. E Deus, quando Deus fez a Eva, Deus falou assim, ela vai ser a sua ajudadora. Deus criou a mulher para ser ajudadora, auxiliadora, ajudadora do homem. Né? E naquele casal que eu vi na Revelação, o homem não tinha ajuda da esposa. Ele não tinha ajuda da esposa. Ele estava fazendo tudo sozinho. E nós não ficou para nós fazer nada só. Nós temos que fazer de acordo, sabe, com a união do nosso marido. Nós temos que andar em união. O que eu vi? A casa vai cair. Por que a casa ia cair? Porque ele estava maltratando a sua esposa. Ele estava agredindo ela. O que isso traz para nossas vidas? Quando o casal não anda em união, sabe? Não demora nada, a casa cai. O casamento unido é a base de tudo. O casamento em união, em comunhão, é a base de tudo. Se o casamento não vai bem, nada mais dá certo. Os filhos crescem rebeldes, a vida financeira, a vida conjugal já não vai mais, né? Aí onde vem o divórcio, a separação, né? Vem a separação, vem o divórcio. Aí é onde acaba toda a estrutura daquela casa, tudo fica abalado. O psicológico dos filhos fica abalado, o psicológico da mulher e do marido fica abalado, a vida financeira fica abalada, a saúde fica abalada. E é isso tudo é obra do inimigo, tudo isso é obra de Satanás. Tudo isso é obra de Satanás. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Está lá em João 10:10. Destruir a família, destruir os casais, destruir o mais lindo e perfeito projeto de Deus, através da separação, da desunião. Ele vem com discórdia, ele vem com contendas, rejeição. Irmãos, o que mais tem hoje é casais separando. Casais, sabe, que você olha assim, tão bonitinho. Sabe, os casais não estão se separando, né, nem porque a mulher tá feia, feiosa, gorda, ou o homem, porque um engordou, porque não é mais aquela pessoa de quando se casou. Não é nem por causa disso, não. As pessoas têm isso na mente, mas o que coloca isso na mente das pessoas? O próprio inimigo. O próprio inimigo coloca na mente delas rejeição. Rejeição. Esse é o demônio que está separando os casais, um espírito de rejeição. O homem começa a rejeitar a esposa,
né? Porque tudo é obra do inimigo. Começa a rejeitar a esposa, começa a ver defeito na esposa, né? Aquilo que era para ser a união, aquilo que era para ser a pessoa que era para ser a ajudadora, auxiliadora, passou a ser adversária, passou a ser a inimiga. Tudo isso obra do inimigo, tudo isso obra de Satanás. Mas, irmãos, só Deus para nos livrar, só Deus para nos dar livramento dessas obras malignas, porque tudo é isso, é a armação de Satanás para destruir a família, que a família é destruída, o casamento desmanchado, porque Deus fala que ele juntou e não separa o homem. O que o homem está separando? Primeiro o Satanás age lá atrás, depois o homem vem, entra com divórcio. Tudo obra de Satanás. Irmãos, vamos aguentar firme, vamos buscar o Senhor, vamos ter sabedoria. Pede a Deus a sabedoria, pede ao Espírito Santo de Deus discernimento, para você entender aonde Satanás vai estar agindo no seu casamento, na sua saúde, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, porque em tudo tem o dedo do inimigo. Ele não dorme, ele não brinca de ser demônio, ele não brinca de ser Satanás. A palavra de Deus no Salmo 91, acredito que é no versículo 7, a palavra de Deus fala que 1000 cai ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Essa é a segurança em Deus. Vamos colocar nossa segurança em Deus. Vamos confiar que Ele vai nos livrar dos nossos. Esses são inimigos mesmo, esses são os nossos inimigos. Legiões de demônios que vivem agindo. Irmãos, nós não vê eles, porque eles são invisíveis. Eles são invisíveis, mas eles estão andando aí ao meio das pessoas, são invisíveis. Assim como os anjos, nós não vemos os anjos, mas eles estão ao nosso redor. Ao derredor está Satanás, legiões de demônios. Mas a palavra do Senhor diz que 1000 cai ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Mas se nós colocar nossa confiança em Deus, se nós esperar somente no Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu casamento nas mãos do Senhor, os seus filhos. Fala, Senhor, dê-me sabedoria, Senhor, para me lidar com os meus filhos. Senhor, me dê sabedoria, Senhor, para me lidar com meu marido, com minha esposa, Senhor. Pede sabedoria, pede discernimento. O Senhor vai abrir os seus olhos espiritual para você ver aonde Satanás vai estar agindo. Para não acontecer com o que eu vi na revelação. A ajudadora, auxiliadora, estava sendo de ser ajudadora, auxiliadora, porque o seu parceiro estava espancando e estava construindo sozinho. A casa estava toda errada, toda bagunçada, toda fora de estrutura. E ela ia cair, porque ninguém constrói a casa sozinho. Ninguém constrói a casa família sozinho. Ninguém constrói uma família sozinho. Porque Deus deixou a união. Deus deixou a parceria. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero estar orando, né? O Senhor me chamou para ser intercessora. O Senhor me chamou como intercessora. E eu quero estar orando por você, para Deus lançar por terra, em nome de Jesus Cristo, o espírito de rejeição,
o espírito de rejeição, o espírito de rejeição, o espírito de contenda, o espírito de ira, discórdia, separação. Esses demônios, eles são gangue. Eles são gangue. Existe demônio para tudo. Não sei porquê, mas eu acredito que existe demônio para tudo. Espírito de discórdia, desunião, contenda e separação. Pronto, tá o pacote. Eu vou orar para Deus, em nome de Jesus Cristo, repreender da tua vida, do teu casamento, toda ação maligna. Toda ação maligna. Porque um casamento, um divórcio, destrói um lar. A separação, um divórcio, desestrutura toda uma família. Toda uma família. Acaba com a saúde, como eu falei, já acaba com a saúde, acaba com o psicológico, acaba com a vida financeira, acaba com tudo. Se tinha alguma coisa e vem, tem que dividir tudo, ali já não dá para ninguém fazer nada. Nenhum faz nada e nem o outro. Se for muito, amém. Mas se for pouco, aí nenhum dos dois faz nada, aí todos acabam na miséria. E quem sofre mais com isso são as crianças. Então, vou estar orando, né? Para isso Deus me chamou. E eu faço isso com muito amor, porque eu amo. Quem quiser, irmãos, oração, deixa o seu pedido aí nos comentários. Deixa o seu pedido de oração, que eu vou estar orando especificamente por vocês. Olha, depois eu vou contar para vocês o que Deus já operou. Não através de mim, através do poder dele. No hospital onde eu trabalho. Mulher com problema de Alzheimer, acho que é esse o problema, foi curada. Uma criancinha foi curada. Uma senhora que estava com o braço 8 meses já, era 8 meses, já estava com o braço, não sei o que dei lá, eu não conseguia rebagulhar. Jesus se curou. Gente, eu oro pelas pessoas com muito amor. E eu quero orar por você. Amém. Deixe o seu pedido de oração, que eu vou estar olhando os pedidos, vou estar orando. Se inscreva no canal, deixe o seu like para receber os novos vídeos, tá bem? Eu estou começando o canal agora, porque Jesus falou para mim. O Senhor tocou no meu coração, eu tenho vontade, sabe, de estar fazendo a obra do Senhor. Só que eu falei, Senhor, eu queria falar para muitas pessoas. Aí o Senhor colocou no meu coração as redes sociais, abre o canal. Eu estou abrindo exatamente para isso. Esse canal eu abri exatamente para isso. É que de vez em quando, né, vai ter alguma outra coisa, né, talvez a gente... Porque às vezes eu gosto de pescar um peixinho, né, comer frito, que eu não sou de ferro. Aí talvez a gente tiver, vai ter algum videozinho, né, mas é especificamente para falar de Deus e estar orando, né, que eu gosto de orar. Irmãos, vocês não têm noção do tanto que eu gosto de orar em prol das pessoas, né? Em prol das pessoas. Tem pessoas que eu adoto, né, como os meus filhos em Cristo, que nem me conhecem. Depois eu vou contar para vocês o testemunho do que Deus fez na barriga de uma criancinha, de uma bebezinha, que ela estava ainda no ventre da mãe dela, toda deformada, já condenada à morte. E Deus fez milagre. Amém? Nasceu linda e perfeita. Vou estar orando por vocês. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Senhor da glória. Senhor, nesse momento me coloco em tuas mãos. Como intercessora, o Senhor me chamou. Como intercessora, Pai eterno e querido e Senhor da glória, me chamaste. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me, Senhor, às nações. Pai, nesse momento eu coloco em tuas mãos cada pessoa
cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada adolescente, cada criança que for ver, Senhor, esse vídeo, que for ouvir, Senhor, essa oração. Pai, visita a casa de cada um. Visita a casa de cada um, Senhor da glória. Visita, Senhor, o casamento de cada irmão e cada irmã. Visita, Senhor. Visita, Senhor, o casamento de cada um. Visita os filhos. Oh, Deus Pai Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus Cristo, vai desfazendo da vida delas, Senhor, todas as obras de Satanás. Pai, que toda ferramenta preparada, Pai, de Satanás contra a vida desse irmão e dessa irmã, Senhor, dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, que caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo, não vai prevalecer. Oh, Senhor da glória, que caia por terra em nome de Jesus Cristo o espírito de discórdia, o espírito de desunião, separação, contenda, ira. Caia por terra, Satanás. Eu te dou uma ordem em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, sai agora. Eu te repreendo desse casamento. Eu te repreendo desse irmão e dessa irmã. Espírito da mentira, espírito do engano, de confusão, perturbação, rejeição. Sai agora, Satanás. Saia, aleluia, derras. Oh, aleluia, Santo, santo és tu, Senhor. Sai agora, Satanás. Senhor, entra com tua espada desembanhada. Envia, aleluia, derras. Envia o teu anjo, Senhor, com tua espada desembanhada. E vai dissipando, Pai, todas as obras de Satanás. Vai quebrando corrente de pessoas. Vai quebrando corrente de pessoas, Pai. Vai quebrando corrente, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que caia por terra agora. Todas as amarras das trevas. Todas aquelas pessoas que se encontram, Senhor, acorrentada pelo espírito do engano, da mentira, de confusão, perturbação, rejeição. Solta elas agora, Satanás. Eu te dou uma ordem em nome de Jesus Cristo. Eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Pai, visita os filhos. Visita os filhos, Pai. Lança por terra, Pai, o espírito de rebeldia, teimosia, que caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Papai, restaura esse casamento. Restaura, Pai, esse casamento. Que aonde havia discórdia, ira, desunião, desprezo, rejeição. Que a tua paz e o teu amor venha reinar. Que a tua paz e o teu amor, Senhor, venha reinar no coração de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro vida novas em vida com abundância, para a honra e glória do santo nome do Senhor. Amém.